enquanto o empresário mais poderoso do local gritava ordens e culpava funcionários. Samuel Andrade, 56 anos, vestia o uniforme azul marinho de porteiro e segurava firme o balcão da recepção, como fazia todas as noites. Respirou fundo e disse, com a calma de quem já enfrentou crises muito maiores: "Se o senhor permitir, eu posso resolver isso." O barulho no saguão diminuiu por um instante. Não porque alguém tivesse pedido silêncio, mas porque aquela frase soou deslocada demais para ser ignorada. Um porteiro não costumava se oferecer para resolver problemas daquele nível. O empresário parou no meio do caminho. Virou-se devagar. Olhou Samuel de cima a baixo, reparando no uniforme simples, no crachá gasto, no rosto marcado pelo tempo. Um sorriso irônico surgiu no canto da boca. "Resolver?" repetiu com desprezo. "Você faz ideia do que está acontecendo aqui?" Alguns executivos trocaram olhares constrangidos. Outros riram baixo, como se estivessem diante de uma cena quase engraçada. Samuel permaneceu imóvel. Não abaixou a cabeça. Não se explicou demais. "Sei sim", respondeu com a mesma calma. "O sistema travou porque tentaram integrar 2 servidores incompatíveis de uma vez. Isso interrompeu a comunicação externa. Se continuarem insistindo, o contrato vai cair antes do início da apresentação." O silêncio foi imediato. Um dos diretores técnicos franziu a testa. "Esse código de erro", murmurou. "É exatamente isso que está aparecendo." O empresário perdeu o sorriso. "E como você sabe disso?" perguntou agora mais sério. Samuel deu de ombros. "Atenção ajuda. Ouvir também." O empresário cruzou os braços. "Se você estiver errado, vai ser responsabilizado." Samuel assentiu. "Eu assumo." Ele deixou o balcão pela primeira vez naquela noite. Caminhou em direção à sala técnica com passos firmes, sem pressa. Como alguém que já esteve naquele lugar antes, mesmo que em outro contexto, em outra vida. Enquanto isso, ninguém falou nada. Minutos se passaram, até que um dos monitores mudou de cor. Depois outro. "Está voltando?" disse alguém em voz baixa. Os sistemas começaram a responder. A comunicação foi restabelecida, a chamada internacional reconectada. O contrato, que estava a segundos de ser cancelado, foi salvo. O empresário ficou imóvel. Olhou para Samuel como se estivesse vendo aquele homem pela primeira vez. "Qual é o seu nome?" perguntou. "Samuel Andrade", respondeu. "Trabalho aqui há 12 anos." "E antes disso?" Samuel hesitou. Não por medo, mas porque aquela pergunta abria uma porta que ele havia aprendido a manter fechada. "Antes disso, eu tinha outra vida." O empresário respirou fundo. "Venha comigo." Eles caminharam até uma sala reservada, longe dos olhares curiosos. Ali, sem plateia, o tom mudou. "Um porteiro não resolve um problema desses por acaso", disse o empresário. "Quem você era, Samuel?" Samuel olhou para o próprio uniforme. "Alguém que já sentou do outro lado da mesa", respondeu. "Já lidei com contratos maiores do que esse. Já fui gerente de operações internacionais." O empresário arregalou os olhos. "E o que aconteceu?" Samuel falou baixo. "A vida aconteceu." Contou sobre a esposa, a doença, a escolha, a perda, o mercado que fechou portas quando ele tentou voltar. Contou sem drama, sem vitimismo, apenas fatos. O empresário ouviu em silêncio. Ali, algo começou a mudar. Não apenas a forma como ele via Samuel, mas a forma como via a si mesmo. "Você salvou um contrato hoje", disse. "Salvou minha empresa." Samuel respondeu simples. "Eu só fiz o que sabia fazer. Quero te oferecer uma vaga aqui", continuou o empresário. "Oficialmente." Samuel não respondeu de imediato. Pensou no peso daquela decisão, pensou no que havia deixado para trás, pensou no que ainda podia construir. "Eu aceito", disse por fim, "mas com uma condição." "Qual?" "Que ninguém me veja como exceção.
Quero ser avaliado pelo que eu fizer daqui para frente. O empresário assentiu. E assim, Samuel Andrade deixou de ser apenas o porteiro. Mas o que ninguém ali imaginava é que aquela promoção seria apenas o começo de um conflito muito maior, porque nem todos estavam prontos para aceitar que o homem do balcão agora tinha voz. A notícia da promoção de Samuel se espalhou rápido pelos corredores. Rápido demais. Alguns funcionários reagiram com curiosidade, outros com respeito silencioso. Mas havia um grupo específico que não escondeu o incômodo. Gente que havia passado anos disputando cargos, acumulando títulos, diplomas, cursos no exterior, e agora precisava responder a alguém que até a noite anterior controlava a entrada do prédio. Samuel percebeu, não porque alguém o tratou mal diretamente, mas porque a vida o havia ensinado a notar o que não era dito. As conversas que cessavam quando ele se aproximava, os e-mails que deixavam de chegar, as decisões tomadas sem consultá-lo. Mesmo assim, ele seguiu trabalhando. Chegava cedo, saía tarde, observava tudo, escutava mais do que falava. Sabia que, naquele ambiente, competência sozinha não bastava. Era preciso resistência emocional. O empresário, Eduardo Valença, tentou blindá-lo. Ignore, disse certa vez. Resultados vão calar qualquer boca. Samuel sorriu de canto. Às vezes, resultados fazem as bocas gritarem ainda mais. E ele estava certo. 2 semanas depois, surgiu um problema maior do que o primeiro. Um segundo contrato internacional, maior, mais sensível. Uma negociação que envolvia dados confidenciais, prazos rígidos e investidores atentos a qualquer sinal de instabilidade. E dessa vez, o erro não foi técnico, foi humano. Informações vazaram. O caos se instaurou. Reuniões emergenciais. Advogados entrando e saindo. O clima pesado. O empresário perdeu a paciência. "Isso não pode ter saído daqui!" gritou, batendo na mesa. "Alguém traiu a empresa!" Os olhares se cruzaram e, lentamente, começaram a apontar para Samuel. "Ele não deveria ter acesso a essas informações", disse um dos diretores. "Foi rápido demais para subir", comentou o outro. "Ninguém conhece o passado dele direito", completou alguém. Samuel ouviu tudo, em silêncio. Quando chegou sua vez de falar, levantou-se devagar. "Posso provar que não fui eu", disse, "mas para isso preciso que me deixem trabalhar." "Agora você quer investigar?", ironizou um dos executivos. "Desde quando isso é sua função?" Samuel respirou fundo. "Desde que vocês não estão conseguindo fazer." O empresário hesitou, olhou em volta. Viu o medo disfarçado de autoridade, a insegurança travestida de arrogância. "Dê a ele 48 horas", decidiu. "Se não houver resposta, tomaremos medidas." Samuel assentiu, saiu da sala sem dizer mais nada. A partir daquele momento, ele sabia. Não estava mais sendo testado. Estava sendo julgado. Durante 2 dias, Samuel mergulhou nos registros. Cruzou horários, acessos, comportamentos. Não buscava culpados por impulso. Buscava padrões e encontrou. Um nome repetido demais, um acesso fora do horário, um arquivo aberto e fechado rápido demais. Era um dos diretores mais antigos da empresa, um homem respeitado, intocável. Samuel sabia o risco. Apresentar aquilo significava comprar uma briga grande, mas se calar significava perder tudo o que havia conquistado. Na reunião final, ele colocou os dados sobre a mesa. "Não é acusação", disse. "São fatos." O silêncio voltou a dominar a sala. O diretor tentou rir. "Isso é um absurdo." Mas ninguém riu junto. O empresário pediu uma auditoria externa imediata. Horas depois, a verdade veio à tona. O vazamento havia sido uma tentativa desesperada de manipular ações e garantir benefícios pessoais antes da aposentadoria. O diretor foi afastado. E naquele dia, algo mudou de vez. Não apenas na estrutura da empresa,
mas na forma como as pessoas olhavam para Samuel. Ele deixou de ser o porteiro que subiu rápido, passou a ser o homem que salvou a empresa 2 vezes. E agora, eu te pergunto, você já presenciou alguém sendo subestimado, até provar seu valor? Já viu talento escondido atrás de um cargo simples? Se essa história está te tocando, fique até o final, porque o maior teste de Samuel ainda não chegou. A empresa não voltou ao normal depois daquele dia. E não porque o escândalo havia sido grande demais, mas porque a verdade tinha sido exposta de forma irreversível. Nos corredores, o clima era outro, mais contido, mais cauteloso. As pessoas falavam baixo, como se as paredes agora escutassem, e de certa forma escutavam. Porque Samuel continuava observando tudo. Ele não comemorou. Não fez discursos, não aceitou elogios públicos, não pediu reconhecimento. No dia seguinte, estava no mesmo horário de sempre, sentado à mesa, camisa simples, postura firme. A única diferença era o peso das decisões que agora passavam por ele. Eduardo Valença, o empresário que antes gritava ordens, começou a mudar. Não de uma vez, mas aos poucos. Chamava Samuel para reuniões estratégicas, pedia sua opinião antes de decisões importantes. E mais do que isso, passou a escutar. Certa noite, os dois ficaram sozinhos na sala de reuniões. A cidade iluminava o vidro atrás deles. Sabe o que mais me incomoda nisso tudo? Eduardo disse, quebrando o silêncio. O quê? Samuel respondeu. Eu passei anos cercado de especialistas e ignorei o homem que mais entendia de pessoas dentro desse prédio. Samuel não respondeu de imediato. Poder, continuou Eduardo. Cega, e eu fiquei cego por muito tempo. Samuel apoiou as mãos na mesa. Poder não cega sozinho, disse. A arrogância ajuda bastante. Eduardo respirou fundo. Aquela foi a primeira vez que não tentou se defender. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Meses depois, uma crise econômica atingiu o setor com força. Demissões em massa começaram a acontecer em empresas concorrentes. Investidores pressionavam. Custos precisavam ser cortados. O conselho se reuniu. Precisamos reduzir pessoal, disse um dos membros. Pelo menos 20%, reforçou o outro. Os olhos se voltaram para Samuel. Era ali que muitos acreditavam que ele mostraria quem realmente era, que pisaria nos outros para proteger sua posição. Samuel pediu a palavra. Antes de falarmos em cortes, disse, quero falar de desperdício. Distribuiu relatórios, dados claros, processos ineficientes, contratos mal negociados, salários inflados em cargos que não entregavam resultados. Se demitirmos agora, continuou, vamos perder o que temos de mais valioso, gente comprometida. O problema não está na base, está no topo. O silêncio foi pesado. Alguns se remexeram nas cadeiras. Você está sugerindo reduzir a diretoria? Alguém perguntou incrédulo. Estou sugerindo salvar a empresa, respondeu Samuel. A decisão foi adiada, mas a semente estava plantada. Dias depois, Eduardo chamou Samuel novamente. Eles não vão aceitar fácil, disse. Eu sei, respondeu Samuel. Você pode sair machucado disso. Já saí de coisa pior, disse com um leve sorriso, e saiu. O plano foi implementado aos poucos. Cortes estratégicos, renegociação de contratos, reestruturação real, não cosmética. A empresa resistiu à crise. Enquanto outras fechavam portas, ela se mantinha de pé. E pela primeira vez, funcionários sentiram algo raro naquele ambiente. Segurança. Samuel começou a ser procurado, não por bajulação, mas por confiança. Pessoas que nunca haviam sido ouvidas agora tinham espaço. Ideias simples passaram a valer mais do que títulos caros. O prédio mudou. E Eduardo também. Certa manhã, ao chegar mais cedo que o habitual, Eduardo encontrou Samuel na recepção. Não como porteiro, mas como sempre, atento. Sabe,
disse Eduardo. Quando você estava aqui na porta, eu nunca te enxerguei de verdade. Samuel sorriu, tranquilo. A maioria só vê uniforme. Poucos veem pessoas. Eduardo estendeu a mão. Obrigado por não ter desistido da gente. Samuel apertou a mão dele. Eu não fiz isso por você. Fiz porque alguém precisava fazer. E agora eu te pergunto de verdade, quantas vezes você já foi ignorado por causa do cargo que ocupa? Quantas pessoas incríveis passam despercebidas todos os dias? Se essa história está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Isso ajuda esse tipo de narrativa humana a continuar chegando a mais pessoas. E comenta aqui embaixo. Você já viveu ou presenciou algo parecido? Mas o que ninguém dizia em voz alta é que o nome de Samuel começou a incomodar. Muito. Alguns diretores não se sentiam ameaçados por sua inteligência, mas pelo que ela revelava. Samuel não gritava, não se impunha, não disputava espaço. Ele apenas fazia perguntas certas, perguntas que expunham decisões erradas, vaidades infladas e anos de má gestão escondida atrás de cargos bonitos. E isso incomoda mais do que qualquer confronto. Certo dia, enquanto atravessava o saguão, Samuel percebeu os olhares diferentes, cochichos que cessavam quando ele se aproximava. Conversas interrompidas. Ele já conhecia aquilo. Era o mesmo clima que sentiu anos atrás, em outro lugar, em outra vida. Porque poucos sabiam, mas aquela não era a primeira vez que Samuel atravessava ambientes assim. Antes de ser porteiro, Samuel havia sido outra coisa. Muito tempo atrás, quando ainda usava ternos caros e carregava pastas de couro, ele foi engenheiro de operações em uma grande multinacional. Um cargo técnico, estratégico, invisível para quem só olhava a hierarquia, mas essencial para o funcionamento de tudo. Foi ele quem ajudou a estruturar sistemas, otimizar fluxos, reduzir perdas. Mas também foi ele quem fez algo imperdoável naquele mundo: questionar. Quando percebeu falhas graves que colocavam pessoas em risco, levou os relatórios à diretoria. Esperava correção. Recebeu silêncio. Insistiu. Foi afastado. Depois, dispensado. Não por incompetência, mas por não se alinhar à cultura da empresa. A queda foi rápida. Problemas financeiros, dívidas, uma família para sustentar, um orgulho ferido. Samuel nunca contou isso a ninguém no prédio atual. Não achava necessário. O passado não definia quem ele era agora. Ele só precisava trabalhar, e trabalhar bem. Naquela semana, uma nova reunião foi marcada. Dessa vez, sem aviso prévio. Samuel entrou na sala e percebeu algo estranho. Nem todos os rostos eram familiares. Havia 2 homens de terno escuro, discretos, observando tudo. Auditoria externa. Eduardo estava sério. Recebemos uma denúncia anônima, começou ele, sobre decisões tomadas nos últimos meses. Um dos diretores pigarreou. Denúncia? Disse, tentando soar indignado. Isso é absurdo. Samuel permaneceu em silêncio. A auditoria começou a apresentar dados, comparações, e-mails, autorizações assinadas. Não demorou muito. 3 diretores foram expostos. Contratos direcionados, benefícios pessoais, decisões que custaram milhões à empresa. O ambiente ficou pesado. Um deles tentou se defender. Isso é perseguição, gritou. Desde que esse homem apareceu aqui, tudo virou um circo, apontou para Samuel. O silêncio foi imediato. Eduardo levantou-se lentamente. Não, disse firme. Isso virou uma empresa de verdade. Os 3 foram afastados naquela mesma tarde. E pela primeira vez, Samuel sentiu algo diferente no ar. Não respeito, responsabilidade. Nos dias seguintes, funcionários começaram a se aproximar. Não para pedir favores, mas para contar histórias. Gente que havia sido silenciada, ideias ignoradas, alertas desconsiderados. Samuel escutava todos, anotava, observava, conectava pontos. Ele não estava ali para mandar. Estava ali para entender.
Certa noite, já tarde, Eduardo encontrou Samuel sozinho na recepção. Você podia ter escolhido outro caminho, disse Eduardo. Podia ter exigido um cargo alto desde o início. Samuel sorriu cansado. Eu precisava primeiro saber se esse lugar merecia ser consertado. Eduardo engoliu seco. E merece? Samuel olhou ao redor. Está aprendendo a merecer. Se essa história está te prendendo até aqui, já deixa o like agora. Isso ajuda muito esse tipo de narrativa humana a continuar existindo aqui no YouTube. E comenta. Você acredita que pessoas simples costumam carregar as maiores experiências? Mas ainda faltava o momento mais difícil, o teste final. O choque foi imediato. Você está recusando bilhões? Alguém perguntou incrédulo. Estou escolhendo pessoas, respondeu Samuel. O silêncio foi absoluto. Essa decisão mudaria tudo. No próximo bloco, a votação final, a escolha de Eduardo e o desfecho que surpreende até quem achava que já tinha visto de tudo. A sala de reuniões parecia menor naquela noite. Não porque tivesse encolhido, mas porque o peso da decisão ocupava todo o espaço. Os diretores se entreolhavam. Alguns tamborilavam os dedos na mesa, outros evitavam encarar Samuel. O investidor aguardava a resposta do outro lado da videoconferência. Precisamos decidir agora, disse um dos conselheiros. Esse tipo de oportunidade não aparece duas vezes. Eduardo permanecia em silêncio. Samuel sabia que aquele era o momento mais delicado de todos. Não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de qual empresa eles escolheriam ser dali em diante. Ele apoiou as mãos na mesa e falou com calma. Eu passei a vida inteira vendo decisões serem tomadas em nome do lucro imediato, sempre com o mesmo discurso. É necessário, é estratégico, é inevitável. Fez uma pausa. E sempre com o mesmo resultado. Pessoas descartadas, conhecimento perdido e empresas que crescem por fora, mas apodrecem por dentro. Um dos diretores riu nervoso. Isso é muito bonito no discurso, Samuel, mas não paga folha salarial. Samuel assentiu. Concordo. Mas decisões ruins também não. Ele pediu para projetar um relatório. Na tela surgiram gráficos, números, simulações. Se aceitarmos essa proposta, continuou, teremos um pico de lucro em 2 anos. Depois, queda, rotatividade alta, perda de confiança interna, custos ocultos que ninguém aqui está considerando. Apontou para a tela. Se recusarmos, crescemos mais devagar, mas com base sólida, com pessoas comprometidas, com inteligência coletiva. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Eduardo fechou os olhos por alguns segundos. Ali, ele percebeu algo que nunca havia admitido antes. Durante anos, confundiu poder com controle, e controle com sucesso. Abriu os olhos. Eu fundei essa empresa acreditando que estava criando algo duradouro, disse. Não um número bonito para investidores. O conselheiro mais antigo respirou fundo. Então você vai jogar fora a maior proposta da nossa história? Eduardo olhou para Samuel. Não, vou honrar a história que estamos começando agora. A decisão foi tomada. A proposta foi recusada. A notícia se espalhou rápido no mercado. Analistas chamaram a decisão de ingênua. Alguns jornais falaram em erro estratégico. Ações oscilaram, mas dentro da empresa, algo raro aconteceu. As pessoas respiraram aliviadas. Funcionários que temiam demissões voltaram a dormir melhor. Equipes passaram a colaborar mais. Ideias começaram a surgir. Samuel voltou à sua rotina, sem palco, sem holofotes. Caminhava pelos corredores, conversava com todos, do estagiário ao gerente, observava, escutava. Certa manhã, uma funcionária da limpeza se aproximou dele. Senhor Samuel, posso falar com o senhor? Claro, respondeu. É a primeira vez que sinto que alguém aqui se importa com a gente de verdade. Samuel sorriu. Alguém sempre se importou, só não tinha poder para ouvir.
Meses depois, os resultados começaram a aparecer. Crescimento consistente, menos erros, mais inovação. E algo que ninguém previa. Novos investidores surgiram. Não interessados em cortes agressivos, mas em modelos sustentáveis. Em empresas que entendiam que pessoas não são custos, são ativos. Eduardo chamou Samuel para uma conversa definitiva. Quero que você assuma oficialmente uma posição estratégica, disse, sem uniforme, sem recepção. Samuel demorou a responder. E quem disse que eu preciso deixar a recepção? Perguntou. Eduardo sorriu, confuso. Esse lugar me lembra todos os dias de onde vêm os problemas e as soluções, completou Samuel. Aceitou o cargo, mas manteve o hábito. Sempre que podia, passava pela entrada. Conversava, observava, porque foi ali que tudo começou. Agora me diga uma coisa, com sinceridade. Quantas vezes alguém subestimou você por causa do seu cargo, da sua aparência ou da sua função? Se essa história está te tocando, deixe seu like agora. Isso ajuda esse tipo de conteúdo humano e profundo a chegar a mais pessoas. E comenta aqui embaixo, você acredita que grandes soluções podem vir de lugares que ninguém olha? Porque essa história termina aqui. Mas a reflexão não. Às vezes, a pessoa mais importante da sala é justamente aquela que todos ignoram. E quando ela decide falar, tudo muda.